Fala pessoal, aqui quem fala é o John e esse é mais um vídeo para o canal da Data and Quant Labs. E o assunto de hoje, a gente vai falar de Monte Carlo, a simulação de Monte Carlo. E eu sei, o nome pode parecer um negócio extremamente complexo e a imagem que eu mostrei aqui no começo do vídeo talvez te convença disso. Mas eu quero te falar que é bem mais simples do que você imagina. Se você pegar a ideia principal. Bom, esquece tudo que eu falei de Monte Carlo e a gente vai começar com uma ideia muito simples, que é a seguinte: pensa numa moeda, tá? Você pega uma moeda e você vai jogar ela para cima. E ela tem duas possibilidades, né? De cair cara ou cair coroa, se você está usando uma moeda de dois lados. Eu não sei em que mundo que você vive que uma moeda teria três lados, mas se tivesse, teriam três possibilidades. Mas a gente joga uma moeda e é cara ou coroa. Aí eu te pergunto, qual que é a probabilidade de cair cara? Bom, você deve me responder. Ah, é 50%. E o outro lado é 50% coroa. Perfeito. Mas por quê? De onde você tirou isso? É porque te falaram? Ou é porque você fez milhares de testes para poder comprovar que de fato essa é a distribuição de probabilidade? A gente começa aí um pouquinho, puxar um pouco mais esse fio desse assunto, que é o quê? Imagina que eu tenho uma moeda, tá? E eu vou jogar essa moeda 5 vezes. E eu vou ver quantas vezes vai ser cara, quantas vezes vai ser coroa. E suponha que no meu caso foram quatro caras. Quatro caras não, né? Quatro caras. E um coroa. Bom, na minha observação, eu peguei o número arbitrário de vezes. Na verdade, a minha probabilidade da minha moeda, aparentemente, se eu usar só essas 5 vezes que eu joguei, 80% das vezes é cara. Está certo? Tá certo. Tá muito certo. Porque das vezes que eu joguei, 4 saíram cara. Mas eu posso dizer que sempre que eu jogar a moeda vai cair 80% cara? Aí que entra. Agora a gente vai fazer o seguinte. Eu joguei a moeda 5 vezes. E agora eu vou pedir meus amigos do Twitter, meus mais de 1.700 amigos, eu acho, para jogar uma mesma moeda na casa deles, 5 vezes também. Então o que, que vai acontecer? Eu vou ter 1.700 pessoas jogando essa moeda 5 vezes. Cada um vai chegar e vai pegar a estatística de qual foi o resultado. Então, para algumas pessoas, né, a pessoa um, para ela pode ter sido duas caras, três coroas. Por que não? Para a pessoa 2, pô, para a pessoa 2 pode ter acontecido de não ter caído nenhuma cara e cinco coroa. E o que, que acontece? Cada uma dessas pessoas vai ter uma porcentagem diferente. Cada uma delas pode assumir que a probabilidade da moeda de dar cara ou coroa é aquela que ela viu? Bom, não é indicado. Porque tem um negócio que chama amostra observável, né? Ou sample size em inglês, o tamanho da sua amostra. E para eu jogar uma moeda 5 vezes é muito pouco para eu tomar decisões e dizer que ela funciona desse jeito. Então eu pedi para esses 1.700 amigos meus jogarem a moeda 5 vezes. Se a gente for fazer uma continha de padeiro rápida, essas 1.700 pessoas jogando a moeda 5 vezes, eu tenho 8.500 lançamentos de moeda.
E eu aposto com você, a não ser que todos vocês tenham combinado em conjunto, que se 8.500 lançamentos de moeda, por mais que o meu foi 80% cara, que o do P2 aqui foi 100% coroa, o valor agregado, né? O valor agregado, ele vai tender a 50-50. Quanto mais pessoas a gente estiver lançando 5 moedas e a gente pegar todos os resultados e fazer uma média, a gente vai chegar no resultado muito mais próximo do que a gente pode esperar da realidade. Ou seja, não vou só confiar nesse pequeno resultado que eu tive. Eu vou fazer outras pessoas fazerem o mesmo experimento que eu e pegar o resultado delas e fazer uma média entre todo mundo. Que aí sim eu vou ter um número grande de lançamentos de moeda para que eu possa dizer com um pouco mais de certeza que essa moeda tende a dar 50-50% de cara e coroa. Pegaram a ideia? O que a gente acabou de fazer? Me perdoem matemáticos, mas foi uma abstração do método de Monte Carlo. É eu pegar uma coisa que tem probabilidade envolvida, eu fazer isso uma vez. E eu pegar o mesmo framework, o mesmo tipo de processo e repetir ele. Eu repito, 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 criando vários cenários diferentes. E depois eu pego uma média de todos esses cenários. E aí sim eu consigo dizer com mais assertividade: olha, eu acredito que o meu sistema funciona assim porque eu repeti esse processo 1.700 vezes. E a média dele deu 50% cara e 50% coroa. Lindo, maravilhoso. Agora vamos aplicar isso aqui para trading. Como é que a gente faria o processo de Monte Carlo com trading? Tá? Só para a gente finalizar o vídeo. Que é o quê? Esse é o propósito do vídeo. Fazer as pessoas entenderem como é que funciona. Porque aí, se você quiser saber mais, com muito mais profundidade, para poder aplicar, né, nos seus modelos e, de fato poder programar também, lá na comunidade da DQ Labs, a gente tem aulas específicas de como interpretar a análise de Monte Carlo. E no final do vídeo eu vou mostrar para vocês uma ferramenta muito bacana que a gente usa por aqui. Mas vamos falar de como a gente consegue usar isso no trade, que é o quê? Eu tenho um sistema de trading que eu fiz um backtest. Foram 5 trades. Bacana? E os 5 trades, olha, o primeiro trade me deu R$ 10. O segundo me deu mais 10. O terceiro me deu 25 de prejuízo. Não, me deu 20, para ficar com a conta mais fácil. O quarto trade me deu 10. E o último trade me deu 20. Se a gente for somar aqui o resultado final desses 5 trades, né? 10 mais 10, 20, 0, mais 10, 30. Eu perdi. Então, o resultado final, a soma, né? Ou seja, meu, o, meu, o meu PL, né? Que a galera gosta de falar, Profit Loss, foi igual a menos R$ 10. Bacana. Perfeito. Dos 5 trades eu perdi R$ 10. Agora, a minha curva de capital desses trades, eu coloquei na ordem que eles aconteceram. A minha curva de capital, vamos lá. Ganhei 10, ganhei mais 10. Vou até dar um zoom aqui para ficar melhor. Perdi 20, ganhei mais 10. Perdi 20. Então, a minha curva de capital muito reduzida ficou parecida com isso. Ganhei, ganhei, perdi, ganhei, perdi. Agora, eu posso dizer que no meu sistema o máximo de loss que eu tive foi. Eu vou até colocar aqui esse ponto máximo da curva, ele é de mais 20. Esse ponto mínimo da curva ele é de menos 10.
Então, eu consigo dizer que o meu trade system, ele tem, em média, uma perca de 30, uma perca máxima de 30? Não. Por quê? Porque você só olhou esses 5 trades em ordem. O que acontece se... Bom, o mercado ele se comporta de forma errática, vai. Ele não obedece à ordem que você quer dos seus trades. E eu proponho o seguinte: se esses seus 5 trades tivessem acontecido da seguinte ordem. Agora vem a parte mais legal. Se eu fizer os mesmos 5 trades, só que só alterar a ordem, ou seja, eu ganhei 10, 10, 10 e depois perdi 20, 20. Né? Eu tenho 10, 10, 10, eu tenho duas percas de 20. Eu só alterei a ordem. Eu teria uma curva de capital que vai do 0 até o mais 30 e depois volta para o menos 10. E veja bem, o meu drawdown máximo aqui ficou de 40, do 30 ao menos 10. Em comparação com a curva anterior, que foi um drawdown somente de 30, porque o máximo foi de 20 e o mínimo foi de menos 10. Então, veja, a soma final ela se mantém a mesma, porque a gente só está alterando a ordem dos trades, mas a curva de capital fica completamente diferente. E o perfil de risco dessa curva de capital também muda. Então, por isso que é importante a gente repetir esse processo 1000 vezes se for necessário. Embaralha todos os trades e se você vai sobrepondo as curvas de capital e vai vendo de fato qual que é o seu drawdown esperado mais comum. Que nem no exemplo da moeda. Não dá pra gente acreditar só numa foto. A gente precisa de vários frames dessa foto para entender de fato como aquilo se comporta. Então, a gente faz o processo de Monte Carlo nos trades assim, embaralhando os trades e criando curvas de capitais diferentes, comportamentos diferentes, draws downs diferentes, para justamente poder estimar com um pouco mais de segurança qual que é a nossa perca máxima. Será que eu tenho que acreditar só numa foto? Ou então é melhor eu pegar os trades que eu fiz, embaralhar e de fato pegar uma média de várias versões que eu fiz dessa curva de capital com os mesmos trades para poder tomar uma decisão mais assertiva. E você me pergunta, John, mas o resultado que eu tive foi esse. Por que você embaralhou os meus trades e criou uma outra curva de capital? Aí que vem o motivo da gente rodar uma simulação de Monte Carlo. A simulação de Monte Carlo faz exatamente o que eu fiz aqui e fica embaralhando, fica trocando a ordem desses trades. Ou seja, fica gerando várias curvas de capitais entre os trades que você já realizou, porque ele fica trocando a ordem. E por que isso é importante? Porque você nunca sabe se todo o seu trade vai começar com 2 gain, um loss, um gain e um loss. Você não consegue garantir isso, porque o mercado ele opera com probabilidades. Você pode muito bem começar uma semana perdendo, ter 3 gains seguidos e ter um loss depois. Nada te garante que você vai ter sempre a versão que você observou, que é uma versão só. Ou seja, é o mesmo exemplo da moeda que eu deletei aqui atrás. Eu joguei a moeda 5 vezes, mas nada me garante que as 5 vezes que eu joguei vão se repetir sempre. Então, uma forma da gente melhorar a nossa acurácia estatística é embaralhar esses trades. Então, eu vou trocar a ordem para começar a ver se 30 de drawdown de fato é o meu drawdown máximo. Às vezes, você pegou uma versão dessa sua curva de capital muito boa. Só que aí, trocando os trades de lugar e tudo, você começa a perceber que existe a possibilidade de você ter uma perca muito maior do que você tinha inicialmente imaginado. Agora, John, imagino que você esteja me perguntando. É muito trabalhoso, porque quando a gente vai testar um modelo, vai fazer backtest, eu não faço só 5 trades. É 200, 300, 400, às vezes passa de 1000.
E aí? Aí que a gente chega na parte boa. Nós da Data Enquant, a gente desenvolveu uma solução automatizada que você simplesmente importa a sua curva de capital na nossa plataforma, que no caso é o Botspot, e a ferramenta faz tudo por você. Então eu vou mostrar para vocês um portfólio que eu tenho rodando hoje, que eu coloquei a curva de capital dele lá no Botspot e falei para o Botspot rodar uma simulação de Monte Carlo. Ou seja, embaralha todos os meus trades e mostra para mim as estatísticas. Então a tela que eu vou mostrar para vocês agora, talvez vocês não vão entender de cara, porque tem muito número e tem muitas formas de interpretar esses dados. Mas isso aqui é só um cheirinho do que vocês vão ter capacidade de observar e ter capacidade de analisar se vocês entrarem para a comunidade da DQ Labs. Que lá a gente ensina como faz, como interpreta, né? E que tipo de atitude você vai tomar depois de ter um resultado pronto na sua tela. Dá uma olhada. Olha que coisa bonita. Isso aqui você consegue fazer através do Botspot, uma ferramenta nossa. E tá vendo todas essas linhas aqui? São todas as potenciais curvas de capital que o meu portfólio gera. Eu pedi aqui para ele gerar 1.000 simulações, que é um valor bacana, né? Se você for perguntar para o Caio ou para o Igor, cada um deles talvez fale um valor diferente. O Caio eu já vi ele usando 2.500 simulações e tudo mais. Depende do quanto você quer explorar e ter ainda mais amostras, né? Para ter ainda mais relevância estatística. Mas vamos lá. Esse aqui a gente roda. Então todas essas aqui são todas as curvas de capitais sobrepostas. E veja, todas começam no zero e terminam no mesmo ponto. Porque a soma no final, por mais que eu embaralhe todos os trades, a soma sempre vai ser a mesma. Então aqui eu consigo ter com muito mais clareza, por exemplo, olha, o maior drawdown entre todas as curvas, ele me fala aqui, foi menos 7.292. Agora, isso aqui eu acho fenomenal. Ele calcula também o drawdown médio. Então ele pega todas as curvas e calcula, em média, qual que é o drawdown. E você consegue ver aqui que o drawdown médio se difere muito do maior drawdown. E são pontos que a gente consegue ficar atento. Por quê? Eu consigo ver o drawdown médio, ter noção de, em média, quando minhas estratégias estão em períodos de loss, até quanto de capital eu vou perder em média. Mas aí que tá. Além disso, essa ferramenta do Botspot, ele te dá os desvios padrões, ou seja, eu consigo ter níveis de confiança de, por exemplo, 14% das ocorrências eu tive esse drawdown médio, mais esse desvio padrão. Apenas 4% das ocorrências, meu capital chegou a desvalorizar esse valor. E apenas 1,3% das ocorrências, eu tive uma perca de capital de R$ 5.040. Então eu consigo me preparar, eu como investidor, até me preparar o quanto de risco que eu estou disposto a assumir. Então, eu não vou passar por todos os tópicos que tem aqui na ferramenta de Monte Carlo do Botspot, mas convido vocês a conhecerem o DQ Labs, que lá a gente tem um módulo específico para isso, para você aprender a interpretar todos os dados. E como essa ferramenta 100% automática consegue te ajudar para poder, especialmente, fazer a gestão de risco das suas estratégias. Então, é isso. Por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu espero que a ideia da simulação de Monte Carlo tenha ficado um pouquinho mais clara. E deixa seu comentário aqui embaixo. É, Visita a gente no site da DQ Labs. Se você tiver interesse em entrar para a comunidade, a gente vai estar sempre por lá. Obrigado e vamos para cima.